Só esperar que isto comece a gravar. Já está. Ora, portanto. Bom, falta aqui uma coisa pequenina, depois nós vamos voltar a isto, mas que ficou a faltar na aula passada, que estávamos a falar do endereçamento IPv4 e IPv6 e precisávamos depois E depois estava lá este slide só para termos uma ideia, portanto há uma hipótese clara que é nós configurarmos o IP estático, mas que vocês pela vossa utilização sabem que pelo menos nos hosts que são user devices, portanto estamos a falar de coisas que são utilizadas por pessoas, nós normalmente não vamos lá colocar o IP estático e isto é obtido de forma automática. Portanto, o protocolo que é usado normalmente para esse tipo de equipamentos é o DHCP, e eu vou falar aqui no DHCP porque, por exemplo, na configuração das redes empresariais, que é para onde nós começamos, o DHCP é muito importante e tem que haver um servidor DHCP e para além da configuração do servidor DHCP, que é uma coisa que depois nós vamos falar como é que se pode configurar no caso da Cisco, mas isso existem N servidores DHCP. Aliás, vocês em casa, se entrarem na consola de gestão do vosso router de casa, têm lá as configurações do servidor DHCP. Mas aqui importante agora, para o que nós vamos falar e que vocês percebam, é que isto é logo um primeiro pacote. Portanto, se vocês já tiverem um IP, e depois vamos ver que precisamos de mais qualquer coisa, não é só o IP, precisamos de dois IPs, precisamos do IP da máquina e depois precisamos de um IP da gateway. Okay? Depois vamos ver o que é que isso é, porque é que isso é necessário. Se já tivermos isso configurado, esta primeira mensagem, como é óbvio, não vai existir na nossa rede. Se não tivermos, que é o cenário mais comum, nós vamos ter aqui uma primeira mensagem, que é uma mensagem que vai numa frame Ethernet e que é uma mensagem broadcast. Ok? Portanto, é mais uma coisa broadcast que nós temos aqui numa rede Layer 2 e tem que haver sempre uma rede Layer 2. E nós aqui vamos só concentrar-nos na Ethernet, seja fixa, seja Wi-Fi. E, portanto, temos esta coisa. Portanto, nós vamos ter sempre um pedido destes ao início, que é uma frame com um FFFF, e, portanto, que vai para todo lado. Para além depois do ARP, que também vamos ver agora a seguir. Portanto, essa mensagem chega a todo lado, há de chegar ao servidor DHCP. Isto, mais uma coisa que é já importante, é que este servidor tem que estar onde? No mesmo domínio de broadcast do cliente. Porquê? Porque só aí é que chegam os broadcasts. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o servidor de DHCP tem que estar na mesma rede Layer 2, ou seja, na mesma rede Ethernet do cliente. Caso contrário, o pedido de DHCP não chega lá, pura e simplesmente. E como isto é um FFF, vai chegar a toda a gente. E se o servidor tiver, então, naquele domínio de broadcast, ou seja, se estiver naquela zona de Layer 2, naquela zona Ethernet, vai receber aquela frame, vai tirar o pacote que está lá dentro, que não é um pacote IP, é um pacote DHCP, okay? Portanto, não há aqui endereços IPs envolvidos. Isto é tudo feito com MAC addresses. Portanto, ele vai descascar a frame, vai tirar lá de dentro o pacote, que é um DHCP client broadcast. Depois ele faz outra vez um broadcast só para os clientes saberem que existe um servidor DHCP. Portanto, isto tem esta primeira fase aqui, em que o cliente envia esta mensagem, que é um discover, e depois o servidor envia outra vez uma mensagem que também vai numa frame FFFF, que é um offer. E, portanto, dá-se a conhecer aos clientes, porque recebeu este discover. A partir daí o cliente já vai enviar um request. Este request já não é um broadcast, já vai para o MAC address do server, porque esta mensagem offer traz como MAC address de origem o MAC address do servidor DHCP. E, portanto, esta segunda frame já não vai com o endereço FFFF, que é o de broadcast, já vai com o endereço do MAC address do servidor. E, portanto, chega ao servidor e depois o servidor vai então enviar o pacote com o IP. Esta lice
do DHCP tem normalmente um IP, o IP da gateway e também normalmente um IP do servidor DNS, embora o servidor DNS seja facultativo. Mas normalmente vai o IP do DNS. Portanto, nós lá em casa temos uma coisa destas em que o nosso router é que está aqui. Por acaso, em alguns operadores, o nosso router também tem um IP público, que é o que está ligado para a internet. Esse IP público é atribuído umas vezes por DHCP, que também pode ser, ou então outras vezes é através de um protocolo que se chama o PPP-oE, que é Point-to-Point Protocol over Ethernet, em que aí não se está a usar, está-se a usar a Ethernet, portanto aquilo vai acabar por ter uma frame, mas aquilo é um link ponto a ponto, daí o PPP. O que quer dizer o quê? Ser um FFF ou não ali não faz diferença nenhuma, porque aquilo só vai viajar num link até um sítio. Esse PPP over Ethernet, uma das coisas que tem é um protocolo também de atribuição de IP, e alguns operadores usam isso, porque também tem autenticação, ou seja, o nosso router lá de casa autentica-se com aquele, mas também já se usa muito o DHCP, aí de uma maneira semelhante ao que está aqui. Portanto, aí o que pode ser feito, por exemplo, no DHCP, é que só é atribuído um IP, por exemplo, a um determinado MAC address. Bom, e então era isto que tinha ficado aqui, é só um pormenor para termos noção que, antes de tudo, se eu não tiver um IP estático, eu tenho que ter isto, e para isto estar a funcionar, já um pormenor importante é que o servidor DHCP tem que estar na mesma zona Ethernet, portanto, no mesmo domínio de broadcast do host, senão nada disto vai funcionar. Qual é que é o problema? Portanto, nós estamos aqui a ver que existe aqui alguns mecanismos que dependem deste broadcast, ou seja, que dependem destas frames chegarem a toda a gente. Um deles é aquele discover e aquele offer de DHCP, para nós descobrirmos os servidores e para os servidores se darem a conhecer. E depois temos a outra, que é a nossa... Desculpa. Que é depois o ARP, não é? Que ainda vamos ver em pormenor. Portanto, o ARP é um protocolo que permite a um host descobrir o MAC address de outro host, portanto, o MAC address que está associado ao IP, e isso também é feito com tráfego broadcast e, portanto, também com tráfego que chega a todo lado. Portanto, tem que estar este tráfego, este chegar a todo lado, quer dizer que chega a todo lado desta LAN. Esta LAN é uma Local Area Network, neste caso é Ethernet. E o que é que acontecia? Nós tínhamos aqui uns equipamentos que são os hubs, que ainda existem, hubs pequeninos, às vezes para nós em casa, às vezes compramos coisinhas que são hubs e não são switches, para termos, a partir de uma porta, termos duas portas para dois equipamentos. É preciso cuidar de que esses hubs, a única coisa que fazem é estender o cabo lá dentro, ou seja, aquilo não é mais do que duas portas que depois têm um cabo lá dentro a uni-las, ou duas ou mais, que têm um cabo lá dentro a uni-las, e portanto na prática o que acontece é que se eu ligar ali 4 ou 5 coisas, elas estão todas a partilhar o mesmo cabo. Ok? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqui vão poder existir colisões. Portanto, vai entrar em funcionamento o CSMA e vão ter uma situação parecida com o que acontece no Wi-Fi, onde também estão todos a partilhar estão todos a partilhar o ar, e portanto também pode haver colisões, e aí nesse caso no Wi-Fi, para a velocidade é muito importante o protocolo de acesso ao meio. No caso da internet não é tanto, e não tem tido tantas evoluções como aconteceu no caso do Wi-Fi, que isso está sempre a evoluir. Porquê? Porque rapidamente, porque já há muito tempo que existem um outro tipo de devices que não é um hub, mas sim um switch. Portanto, aqui o que eu tenho é o domínio de colisão. Portanto, qual é que é o domínio de colisão? O domínio de colisão é o meio físico que está partilhado. Portanto, no caso do hub, se o hub tiver 10 portas, eu tenho um meio de colisão com 10 hosts, porque eles estão todos a partilhar o mesmo cabo. Ok? No caso do Wi-Fi também é todos estiverem a partilhar, não necessariamente todos estão a partilhar o mesmo AP, porque depois o Wi-Fi tem ali também, por causa das cifras, etc. Pode haver ali modulações com ortogonalidade, etc., para eu poder explorar canais, para eu não ter interferência de umas frames para as outras e não ter colisões, mas há de haver ali um domínio também de todos os que estão a partilhar a mesma coisa.
Portanto, a primeira coisa que aqui nós vamos fazer é dividir este collision domain. Portanto, isto estamos a falar de coisas muito antigas, ok? Ethernet 1980 e tal. Não logo os switches, porque eu posso-vos dizer que, por exemplo, nos anos 90 ainda era comum haver Ethernet sem switches. Eu lembro-me daqui na faculdade, que eu já fiz o curso aqui na faculdade, mas foi no 96, acho que foi 97 que eu entrei. Nos primeiros anos ainda havia algumas salas que tinham cabos e as portas Ethernet vinham todas do mesmo cabo. Portanto, aquilo era tudo um domínio de colisão. Depois, entretanto, começaram logo a aparecer os switches. Portanto, eu quero aqui fazer vários domínios de colisão. Portanto, a minha ideia, aqui o ideal é que eu tenha um domínio de colisão só para cada equipamento. E é isto que um switch faz. Portanto, o equipamento está ligado a uma porta e, portanto, mais ninguém fala aqui neste link a não ser este host. Portanto, aqui nunca vão haver colisões. Ok? Portanto, vai passar a haver um domínio de colisão por cada porta. O que é que o switch não divide? O domínio de broadcast. Ou seja, se eu aqui enviar um FF, isto vai chegar a todos. Okay? Isto é tudo um domínio de broadcast. Portanto, a partir do momento em que eu tenho um switch, passo a ter aqui 4 domínios de colisão, mas continuo a ter um único domínio de broadcast. Okay? Ora, se os domínios de broadcast, de colisão, é óbvio que devem ser o menores possíveis, o domínio de broadcast também convém não ser muito grande, no entanto, ele tem que ser o suficiente para, por exemplo, nesse domínio de broadcast estar o servidor DHCP. Ok? Pelo menos isso, senão não vou poder funcionar. E também, outra coisa que tem que estar no mesmo domínio de broadcast de um host é a gateway. Mas isso depois lá chegaremos na próxima aula, mas ficam já com esta ideia. Portanto, há logo aqui duas coisas que têm que estar no domínio de broadcast. Uma é o servidor de DHCP, senão não consigo obter IP. A segunda é a gateway, senão não consigo sair daqui. Okay? Porque aqui, hoje vamos falar na aula toda, o que é que estamos a ver, como é que se comunica. Como é que se comunica entre dois hosts que estão dentro da mesma rede Ethernet. Okay? E, portanto, que estão dentro do mesmo domínio de broadcast e que vão falar diretamente um com o outro. O que é que vai acontecer? Como estes domínios de broadcast, nós não queremos que eles sejam muito grandes, vai haver uma outra situação que é eu ter que falar de um host que está num domínio de broadcast para um host que está fora desse domínio de broadcast. E, portanto, já está noutra Ethernet. E é como se fossem ilhas, estão separadas. E eu tenho que depois usar, então, o Layer 3, nesse caso, encaminhamento IP, para conseguir enviar uma coisa de uma ilha, de um domínio de broadcast, para outra ilha, outro domínio de broadcast. E isso, para isso eu preciso de conhecer, eu, host, preciso de conhecer um endereço IP e MAC, porque eu vou primeiramente enviar aquilo dentro de uma frame Ethernet, de alguém que saiba fazer esse encaminhamento IP. E isso é que é a gateway. Por isso é que nós temos não só um IP, mas um IP e uma gateway. Okay? E depois por isso é que também vai ser importante aquilo que nós vimos na aula passada do endereçamento IP e das máscaras, para vocês saberem quando é que um IP pertence à mesma rede ou não de outro, porque isso vai ser muito importante aqui neste comportamento do host, porque isso vai fazer logo diferença aqui em como é que vai ser usado o ARP. Ok? Portanto, vamos começar por ver o que é que acontece aqui. Portanto, nós temos uma coisa qualquer ao nível da aplicação, certo? Porque já fez RIT 2, todos aqueles protocolos que nós vimos em RIT 2 vão ter um pacote do seu protocolo, ok? E depois isto vai chegar ao quê? Ao nível de transporte. Lembram-se que quase tudo depois vai ou em UDP ou em TCP. Ou temos agora o Quick, mas o Quick também vai dentro do UDP, não é? Portanto, isto vai chegar ao nível de transporte e vai dentro do UDP ou TCP. Ok? Portanto, vem do nível de aplicação e chega ao nível de transporte. Neste caso aqui, por exemplo, é o UDP. Isto é para usar o UDP. Então envia-me os dados. A aplicação envia os dados. Ok? O que é que acontece a seguir? Vou então pôr os dados, que é isto está aqui cinzento, dentro de um pacote UDP. Ok?
Agora, o pacote UDP depois é transportado em quê? No pacote IP. Então eu vou pôr um pacote IP. Aqui só está a parte dos endereços, certo? Mas vou pôr um pacote UDP com os dados lá dentro e agora o pacote UDP dentro de um pacote IP. Okay? Que tem um source e um destination. O source é o host que está a enviar isto. O destination normalmente é dado pela app. Se lembrarem, por exemplo, em RIT2, muitas vezes pelo DNS, não é? Ou então é um IP que sabemos que existe. Se for na internet, normalmente depois vem através de um nome DNS, depois nós sabemos um IP e, portanto, quando isto chega ao nível de transporte, o que ele sabe é que tem que enviar isto para um IP de destino. E agora, eu tenho um pacote IP. Como é que eu vou enviar um pacote IP? Tenho que passar isto para o Layer 2. Normalmente o quê? Wi-Fi ou Ethernet, portanto vou pôr isto dentro de uma frame Ethernet. Wi-Fi ou cabo, portanto vou pôr isto numa frame Ethernet. Portanto vou pedir ao Layer 2 para enviar isto para este IP de destino. Que aqui está. Agora tenho um problema, se isto é em Layer 2, eu não sei ler IPs. E, portanto, como é que eu sei para que MAC address é que eu envio isto? Okay? Isto é sempre o primeiro passo. Portanto, isto vem da aplicação, é posto dentro de um pacote de transporte TCP ou ODP, depois é posto dentro de um pacote IP, o pacote IP tem um IP destino. Então, agora, qual é que é o primeiro passo que o host tem que fazer? O host tem que saber o que é que tem que saber para que MAC address é que vai enviar isto. Ok? E então aqui vai usar um pacote que é o ARP, que é de Address Resolution Protocol. Certo? Ou, eventualmente, poderia não usar o ARP se já tivesse isto na tabela de ARP. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os hosts têm uma tabela de ARP. Normalmente, alguns ARPs só são enviados quando eu ligo o computador e depois, se eu tiver sempre a enviar coisas constantemente para aquele mesmo IP, já não vou fazer o ARP outra vez, porque aquilo fica guardado na tabela que aquele IP corresponde àquele MAC address. Ok? Mais uma vez, este IP tem que estar na mesma rede que eu para eu, com o ARP, conseguir descobrir qual é que é o MAC address deste IP. E agora não está aqui ainda, mas eu tenho que, por experiência, vocês, apesar disto ser uma coisa simples, enganam-se sempre nisto. Ou muitas vezes têm dificuldade em perceber logo esta diferença. Reparem aqui, não temos aqui as máscaras, mas vamos imaginar que isto é um /24. Isto é importante. Ok? Portanto, o source IP, que é o do host, é 192.168.3.1/24. Portanto, isto quer dizer que a rede vai até onde? Quer dizer que a rede vai até aqui. Ok? Portanto, vem até aqui ao ponto 3. E depois temos aqui o IP de destino, que é 192.168.3.2. O IP de destino 198.168.3.2 está ou não na mesma rede do endereço IP? Alguém quer responder ou não? Portanto, ninguém percebeu nada das redes ainda. Se isto é /24, o que é que tem que ser igual para estar na mesma rede? Os primeiros 3 octetos, certo? E eles são iguais. 192.168.3. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes dois aqui estão na mesma rede, certo? Se estão na mesma rede, então o ARP vai funcionar como eu vou mostrar aqui. Ou seja, o que é que ele vai tentar resolver? Vai tentar resolver este IP. Porque como é da minha rede, o ARP é um protocolo de Layer 2 broadcast, portanto vai ser enviado como FFFFFF, e vai chegar a toda a gente que está naquele domínio de broadcast. Um domínio de broadcast vai corresponder a uma rede IP. Portanto, se eu estou na mesma rede, eu tenho a certeza que este FFFF vai chegar àquele IP. Se por acaso aqui a rede fosse diferente, eu não podia fazer a resolução como eu vou mostrar a seguir. Ou seja, eu não podia tentar resolver este endereço. Imaginem que este endereço era 192.168.4.2 com a mesma máscara /24. Isto já era outra rede. Porque mudou aqui isto, certo? Portanto, mudou aqui com /24. Isto é outra rede.
O que é que acontece se eu enviar um ARP request em que o target IP, que é o IP que eu estou à procura, é este? Ninguém vai responder. Porquê que ninguém vai responder? Porque este endereço IP não existe nesta rede. E o broadcast só vai chegar a esta rede, só vai chegar a este domínio de broadcast. Okay? Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto. Vocês têm que ter sempre todos os PCs que estão na mesma zona de layer de PCs, hosts, sensores, o que for, que estão na mesma rede, layer 2, ou seja, que estão na mesma LAN, Ethernet, têm que estar na mesma rede IP. Porque eles todos vão fazer este processo e todos eles vão verificar, olha, eu tenho um pacote para enviar para este IP. A primeira coisa que eles veem é, este IP é da minha rede ou não? Se é da minha rede, então eu vou mandar um FFFF, um ARP request para um FFFF, a perguntar qual é o MAC address deste IP. E vai ser respondido, porque eu tenho a certeza que este IP está nesta zona de broadcast. Se for de outra rede, ninguém vai responder porque isto não vai chegar ao sítio. Então, nesse caso, ele não vai, se isto fosse o caso aqui, ele não ia fazer o ARP a perguntar, portanto, este não ia ser o target IP. Okay? O target IP não ia ser este, neste caso, ia ser o quê? O IP da gateway, que é dado pelo DHCP. E este IP da gateway tem que ser da mesma rede do host. Porquê? Pelo mesmo motivo, porque senão o ARP request não chega lá. Portanto, está que ser aqui um 192.168.3 qualquer coisa. Portanto, outro pormenor importante já aqui, só devemos como é que o ARP funciona, que é, eu tenho que ter sempre uma gateway que está na mesma rede dos hosts. Esta gateway depois vai ser um equipamento especial que vai saber fazer encaminhamento em layer 3, vai saber fazer routing. Okay? Isto depois ficará para a próxima aula. O início de começarmos a ver isso. Ok? Pronto. Então, voltando aqui ao caso em que não preciso de ir para a gateway, porque o IP está na mesma rede que eu e, portanto, o target IP é aqui este, que é o da minha rede. Então, como é que isto vai funcionar? Eu vou fazer, então, um ARP. Primeiro vou ver se na tabela já existe essa entrada. Se já existir a entrada, é só usar o MAC address que lá está. E ponho logo aquilo numa frame Ethernet com o MAC address de destino que está na tabela de ARP. E envio isso logo para o switch. Ao início não vai estar, e portanto eu tenho que descobrir esse MAC address. Como é que eu vou descobrir esse MAC address? Portanto, eu vou guardar aqui o pacote e vou enviar um ARP request. Portanto, não vou enviar ainda ao pacote dos dados, nem vou enviar ainda ao pacote IP. Eu vou fazer uma frame que tem como destination MAC o FFFF, que é o broadcast, ok? O broadcast é tudo a Fs. E por aí fora, né? Tudo com os Fs. E vai aqui um pacote que é o ARP request. Há uma coisa que há um campo da frame internet que é o EtherType. E o EtherType tem um valor em hexadecimal que identifica qual é que é o protocolo que está a ser transportado dentro de uma frame Ethernet. Ok? Se eu não me engano, o do ARP é 0x86. Portanto, é 86 em hexadecimal. Se for IP é outro código, etc, etc. Portanto, é assim que quem depois olha para isto sabe que o que vem lá dentro é um ARP. E se for um ARP e o endereço MAC de destino for o FFFF, toda a gente vai abrir isto. Ok? Portanto, toda a gente vai sacar o pacote que está lá dentro e o pacote que está lá dentro tem um campo que é o target IP. Okay? Que é o IP que está a tentar ser resolvido. Neste caso era aquele 192.162.3. 2. Ok? Portanto, isto é enviado em broadcast. O que é que este switch aqui vai fazer? Este switch, como aquilo é FFFF, é broadcast, vai enviar isto para toda a gente. Ok? Portanto, eu recebi. E vai fazer já uma segunda coisa, que vocês se calhar também já não se lembram, aprendem isto em ST, mas se calhar já não se lembram, que é vai fazer o Mac Learning. O que é o Mac Learning? Vamos rever aqui. Portanto, cada vez que um switch recebe uma frame, vai ver se já conhece o endereço de MAC de origem daquela frame. Ok? Por exemplo,
esta frame tinha este endereço de MAC de origem. Okay? Eu vou ver se eu na minha tabela de MAC já tenho um porto mapeado para aquele endereço. O que é ter um porto mapeado para aquele endereço? É saber que aquele endereço é atingível por aquele porto. Não tenho. Ok? Portanto, como não tenho, então o que é que eu fiquei a saber agora? Se eu acabei de receber uma frame com o endereço de origem 0800 022 2222, ok? Se eu recebi uma frame com aquele endereço de MAC de origem nesta porta, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu receber depois uma frame em que este é o endereço de destino, eu sei que consigo chegar a este MAC address através da porta 1. Então eu vou guardar este mapeamento na porta. Ok? Vocês depois no segundo trabalho da cadeira, normalmente, uma das coisas que eu vos peço para fazerem, usando programação por software, numa SDN, é programarem este comportamento de um switch, que é um bocado parvo na vida real, mas é um bom exemplo, porque na vida real, se estivermos a usar um SDN, normalmente isso já vai implementado e nós só temos que usar. Mas é um bom exercício para vocês aprenderem a programar com o OpenFlow. E vocês vão ter que programar vocês este mecanismo. Ok? Portanto, ele vai aqui ficar logo a saber que o porto 1 está mapeado para aquela porta. E envia então para toda a gente, porque o destination é broadcast. E então isto vai acabar por chegar a quem? Vai acabar por chegar ao host que realmente tem o IP que eu estou à procura, o target IP. Aqui na figura está só esse, não é? Portanto, eles todos vão abrir estes apps requests, porque isto é broadcast. Todos eles vão ver o target IP e o que tiver realmente aquele IP vai fazer uma resposta. Então essa resposta é o ARP Reply. O ARP Reply já não tem como destino o FFFF, já tem como destino o que antes estava no source. Ok? Portanto, o destino agora era o que aqui antes vinha no source. Porque eu sei que o request veio daqui. Se o request veio daqui, a resposta tem que ir para aqui. Ok? Então o ARP Reply vai para este destino e o PC que está a responder coloca o seu endereço, como é óbvio na frame, como endereço de origem. E envia o reply. Isto agora vai fazer o quê? Quando esta frame chegar aqui, eu já sei que aquele IP corresponde a este MAC address. E, entretanto, quando esta frame está a fazer este caminho inverso, o que é que vai acontecer? Este switch também vai aprender que neste porto está acessível este MAC. E, portanto, nesta interação do ARP, o switch até fez o MAC learning e ficou a saber que este endereço estava nesta porta e que este endereço estava nesta porta. Ok? Mesmo passo de há bocado, portanto, recebi a frame. Não estava ainda na minha MAC table, portanto, aprende este mapeamento. Entretanto, chega aqui, acabou o processo. Agora, eu já conheço isto, ponho isto na tabela de ARP. Isto vai durar algum tempo, depois vai acabar por expirar, não é? Porquê? Porque vai acabar por expirar, porque, entretanto, isto, por exemplo, se for por DHCP, agora pode ser este que tem este IP e depois deste, se este desligar e, entretanto, ligar outro, vai ser outro que tem esse IP. Ok? Se eles não forem estáticos, eles podem mudar e, portanto, a ARP table não pode durar indefinidamente. E, portanto, quando eu recebi o reply, então eu fico a saber que eu tenho que enviar o quê? Tenho que enviar para aqui. Então, vou buscar o pacote, vou criar, então, uma frame layer 2 com dados da aplicação enfiados dentro de um pacote UDP, depois enfiados dentro de um pacote IP e depois isso tudo, então, enfiado dentro de uma frame Ethernet em que eu agora já sei qual é o destino de MAC que eu tenho que colocar. Okay? Que é o que corresponde ao 192.168.3.2. E vou enviar isto. E, entretanto, este switch também já sabe que este aqui está acessível neste porto. E, portanto, quando recebe esta frame, envia logo para este porto. Porquê? Se não soubesse o que é que o switch faz, envia pelas portas todas, ou seja, faz como se fosse um FFFF. Okay? Quando já tem um mapeamento, não, envia, que é o que é este caso agora que ia acontecer, ele vai viajar para aquela porta. Mas se não tivesse um mapeamento ainda, ia fazer a mesma coisa que fez quando foi o FFFF, que é enviar por todas as portas, menos aquela por onde recebeu. Ok? E portanto agora, isto foi como funciona o ARP.
E agora, ao mesmo tempo, vimos aqui como é que funciona o Mac Learning, e tivemos aqui a falar sobre também como é que, o que é que acontece se eu não tiver ainda nada na MacTable em relação a um endereço MAC de destino. E o que acontece nesse caso é que eu vou fazer um broadcast, ou seja, como se fosse um FFFF. Portanto, há aqui um problema no funcionamento das redes Ethernet, que são estes broadcasts. Já havia as colisões, mas as colisões um switch resolve. Okay? Depois continuamos a ter colisões no Wi-Fi, mas lá está, o Wi-Fi também, normalmente o que é que a gente faz? Também não mete o mesmo um Wi-Fi com o mesmo canal para muitos utilizadores, portanto, se tivermos muitos utilizadores pendurados, também já sabemos que ele vai começar a degradar, também por causa das colisões e interferência e etc. Vamos então ter... mas isso está mais ou menos tratado, não é? Agora temos o problema dos broadcasts. E o que é um broadcast? Se eu tiver aqui um loop, como está aqui neste caso, isto no funcionamento normal, imagina que aqui é um ARP que chegou. É um ARP, FFFF, o ARP vai sair por aqui, chega aqui, vai sair por todas as portas, menos aquela por onde entrou, portanto sai por aqui, e vai chegar aqui outra vez. E este outra vez, fazer o forward, todas menos a que chegou, e está sempre a andar ali. E não para. Não existe um time to leave nas frames Ethernet. Isto, nos pacotes IP existe um TTL que só permite que um pacote IP passe durante não sei quantos hops, depois aquilo morre, que é uma proteção contra loops que no routing não acontecem se estiver tudo bem configurado, mas se houver configurações erradas também poderiam acontecer, especialmente na parte dos anúncios das rotas. Portanto, isto pode ser um problema. É um problema até muito grave, portanto. Um problema logo é isto, que é uma broadcast storm, que é aquilo que estávamos a descrever com o FFFF. Isto começa a ser amplificado e depois é mais uma. Isto chega a um ponto que pode encher num instantinho um link e se nós formos fazer um Wireshark e ver o que é que o link lá está, só está com o mesmo ARP request repetido não sei quantas vezes. Isto é um problema que manda redes abaixo rapidamente. Ok? Aqui agora não tenho tido muita experiência nos últimos anos e agora já temos muita coisa automatizada e configurada através de software, etc. Portanto, eventualmente isto pode não acontecer tantas vezes, mas também depende dos cenários. Mas pode acontecer em redes mais pequenas, basta estarmos a fazer uma rede mais pequena, como por exemplo a rede do edifício da faculdade, e de repente temos aqui problemas com uma coisa destas. É por isso que existe o spanning tree, que normalmente está por omissão, mas às vezes pode haver ligações que nós fazemos que sem querer fazem um loop layer 2 que nós não nos apercebemos. E isto rapidamente se nota que começa a haver uma degradação enorme. Eu dei-vos um exemplo na aula passada que ainda agora aconteceu numa tese de mestrado, numa simulação com switches virtuais, em que nós tínhamos uma topologia com loops, e como aquilo é tudo feito por software, não tinha o spanning tree a correr. Ele quis fazer a coisa da maneira mais simples, que é mandar estes switches funcionarem de uma forma normal, ou seja, fazer o forwarding normal. E então o que é que eles fazem? Make learning, recebem a frame e replicam. Quando não sabem, fazem broadcast. Pronto. Aliás, aquilo acontecia logo com o ARP. Portanto, ele estava a tentar fazer um ePerf de um sítio para o outro e muitas vezes este ePerf falhava. E depois, quando andámos a ver, ele falhava porque simplesmente estávamos a fazer o forward normal do ARP para tentar descobrir este IP e isto começava aqui a andar às voltas porque não havia spanning tree. E, portanto, numa coisa muito simples, que é uma topologia virtual, que hoje existe em montes de cenários, porque nos estávamos a esquecer disso e que o normal funciona como normal, mas depois não havia nenhum spanning tree a cortar nenhum link, ele não estava a conseguir. Portanto, vamos ver uma coisa completamente ortogonal aqui à rede, que era importante perceber este mecanismo, porque só assim é que nós descobrimos porque é que aquilo não estava a funcionar em todos os casos. Portanto, ou a topologia não teria, ou então ele teve que não pôde usar aqui o mecanismo normal, teve que fazer isto de outra forma. Ok? Para além de uma broadcast storm, que tem esse problema de encher o link rapidamente e começar a ter drops e tudo, provoca um congestionamento rapidamente no link, também é pouco, mesmo que não exista isto é pouco eficiente, ou seja, mesmo numa frame unicast,
Se eu tiver loops, eu posso receber a mesma frame duas vezes, desnecessariamente. É o que acontece aqui neste router, que vai receber duas vezes a frame. Porquê? Porque eu vou enviar a frame unicast para aqui, mas como isto está no mesmo segmento, eu vou enviar para aqui e vou enviar para aqui. Ok? E depois o que é que acontece? O switch vai fazer forward, vai fazer ao início não tem um mapeamento disto. Imagina que isto, o endereço MAC de destino disto, ele não o conhece ainda, portanto vai enviar por todas as portas, neste caso é por esta. Todas as portas menos aquela por onde recebeu, portanto neste caso é só por esta aqui de baixo. Vai chegar a este switch vai fazer a mesma coisa, portanto isto vai chegar aqui duas vezes. Ok? E depois ainda há outro problema aqui que é, eu posso receber depois esta frame por mais do que um link. Por acaso não está aqui expresso neste exemplo desta figura, mas com várias cópias do Unicast a aparecerem pode acontecer. E depois isto está a cabo do sistema do Mac Learning, porque se eu recebo uma frame com o mesmo MAC de origem de dois portos diferentes, qual é que eu ponho no mapeamento? Por qual daqueles portos é que eu digo que aquele MAC address de origem está acessível? Eventualmente está pelos dois. Mas eu preciso ter uma, não é? Porque senão tenho sempre que fazer outra vez o FF. Como se fosse FF, tem sempre que mandar para todo lado. Portanto, isto tudo para quê? Para dizer que nós temos que controlar de alguma maneira o tamanho dos broadcast domains. Okay? E dentro dos broadcast domains, uma coisa que não pode haver é loops. Por causa das broadcast storms e das cópias de frames unicast. Ok? Mesmo sem loop, que é o caso que nós temos aqui nesta figura, não há loops, isto é uma árvore. O que é que acontece? O broadcast, o domínio de broadcast tem sempre alguma ineficiência, mas não seja porque quando eu estou a fazer um ARP, há frames a consumir largura de banda em links para nada, não é? Porque o destino não está naquele ramo. Não é? Por exemplo, aqui, se alguém daqui enviar um FFFF, isto vai chegar a todos, vai chegar aqui a todos. Estão a perceber? E se calhar é desnecessário. Se calhar bastava, se calhar ele só fala com, se calhar se podíamos diminuir isto só aqui, por exemplo. E os broadcasts só andarem aqui. Ok? Depois isso implicava que este para falar com este já precisava de uma gateway. Mas normalmente é até isso que eu vou querer fazer. Portanto, Ethernet muito plug and play, estão a ver que ele descobre, vai descobrindo sozinho onde é que estão os MAC addresses, em que portos, portanto não há um protocolo de encaminhamento. Também tem o problema que não faz os caminhos mais curtos, muitas vezes. Isto é um bocado automático, ele envia ao ARP, descobre, depois envia, e é tudo feito um bocado, estão a ver aqui sem grande configuração. Ou sem grande necessidade de controlo parametrizável. Qual é que é o problema? Ineficiência em termos de broadcast, de haverem frames a chegarem, ele não é necessário. E o problema maior de todos, não poder haver loops. Então, como é que é feito isto? Mesmo que eu queira ter uma zona de Ethernet muito grande, eu posso diminuir para controlar melhor os loops. Porque eu não posso ter loops dentro do mesmo domínio de broadcast. Se eu, de alguma forma, dividir as zonas do loop, portanto, se eu tiver aqui uma coisa assim, mas só estes dois é que estiverem no mesmo domínio de broadcast, é melhor fazer isto com 4, porque não faz sentido um estar no domínio de broadcast sozinho, não é? Mas se nós tivermos uma coisa assim, que é um loop, né? E até pode estar assim, isto é parecido com o do trabalho só não tem aqui em baixo, mas tem estes loops aqui, não é? Se vocês por acaso, não é isto que nós vamos fazer no trabalho, mas se por acaso este estiver num domínio de broadcast e este estiver noutro domínio de broadcast, já não há loops, não é? Portanto, mesmo para os loops pode ser útil, para controlar loops. Outra coisa que é útil é diminuir o domínio de broadcast para a questão da ineficiência, não é? Para eu não estar a receber FFFs que nunca me vão interessar, que não vão interessar. Como é que isto se faz? Com uma coisa chamada uma VLAN, ok? Que é de Virtual Local Area Network. Este virtual, no contexto de hoje em dia, está um bocadinho desatualizado. Porquê? Porque as redes virtuais hoje em dia são coisas muito para além disto. Aqui o que se está a fazer é virtual no sentido do domínio de broadcast ser virtual. Ou seja, o que é que uma VLAN faz? Basicamente, uma VLAN define que portos
que portos no switch, por exemplo, é que estão no mesmo domínio de broadcast. Isto faz com que o quê? Quando um switch recebe uma frame numa porta, imagina que é nesta porta, e é um FFFF, ele agora não vai enviar para, imagina que ele tem aqui muitas portas, ele agora não vai enviar para as 6 portas. Ele vai enviar para as portas que pertencerem à mesma VLAN desta, só. Imaginem que esta estava na VLAN 1, esta é da VLAN 1, esta é da VLAN 1, mas esta é da 2, esta é da 2, esta é da 3, esta é da 3, esta é da 3. Neste caso, quando aparece aqui um FFFF, isto só vai sair para estes 2 portos aqui. Ok? Já não vai para os outros todos. Certo? Portanto, é um conceito muito simples. Eu configuro isto no switch, digo que tenho X VLANs e depois digo quais é que são os portos que pertencem àquela VLAN. Ao dizer isto, ele vai controlar o broadcast enviando os frames só para esses portos. Estas VLANs podem existir apenas num switch ou pode haver vários switches, ou podem estar em vários switches. Ou seja, por exemplo, tem aqui este exemplo que esta VLAN aqui está neste switch e neste switch. Estão todas, né? As 3 VLANs existem nos 3 switches. Okay? Isto quer dizer o quê? Que estas ligações aqui, depois aqui, têm que ter tráfego das 3 VLANs. Depois veremos o que é que isso é. Portanto, vai haver links onde passa tráfego das 3 VLANs, vai ter que haver maneira de distinguir as frames de uma VLAN das frames de outra VLAN. Que é para depois, quando a frame chega ao switch, ele saber, olha, esta frame é desta VLAN, então vai para estes portos. Se é desta VLAN, vai para estes outros portos. Portanto, para fazer essa separação, vai haver, no encapsulamento da frame Ethernet, vai ter que haver um campo que tem o nome, que é a VLAN tag, ou VLAN ID, que vai dizer qual é que é a VLAN daquela frame. Esse campo só existe quando a frame está a ser enviada num link onde existe mais do que uma VLAN, tráfego mais do que uma VLAN a passar. Esses links até têm um nome, já vamos ver mais à frente, que são trunks. Okay? E o standard é o 802.1q, que define isto. Portanto, a extensão é um dos standards da Ethernet, todos os 802 qualquer coisa, né? E o Q é o que define esse formato da frame com a VLAN e que define também o comportamento dos switches de só enviarem frames de broadcast para portos que pertencem à mesma VLAN. Ok? Então aqui, cada VLAN seu domínio de broadcast, o que quer dizer o quê? Que cada VLAN tem que ter a sua rede IP. Estão a ver aqui redes IPs diferentes. Cada VLAN, isto seria uma VLAN, cada área cinzenta destas seria uma VLAN e cada área destas tem que ter a sua rede IP. E eu já expliquei antes. Porquê? Porque é assim que os hosts sabem quem é que quais é que são os IPs para os quais eles podem fazer ARP e que vão ter resposta. São os que são da mesma rede. Porque os que não são da mesma rede não vão receber a resposta do ARP. Porquê? Porque o ARP não sai da zona cinzenta. Ok? Portanto, se a VLAN está aqui, os ARPs enviados por este só chegam a este. Não chegam àqueles do outro lado. Ok? O que quer dizer que vai ter que haver aqui algures um equipamento que tem um IP, onde o ARP também chegue, e esse equipamento vai ser a gateway e esse IP vai ser o da gateway. E, portanto, quando ele quiser enviar uma coisa para um IP que não seja desta rede, ele vai fazer um ARP, não a tentar resolver o endereço IP de destino, mas sim o endereço IP da gateway. Porque ele tem que enviar o pacote para a gateway e não para o pacote dentro de uma frame Ethernet que vai para a gateway e não uma frame Ethernet que vai para o destino. Porquê? Porque uma frame Ethernet não chega ao destino. Okay? Isto é muito importante vocês enraizarem. Parece muito simples, mas montes de problemas depois práticos na vida real é só de nos estarmos a esquecer deste funcionamento, que é sempre igual. Ok? Portanto, isto vai dentro de uma frame Ethernet. As frames Ethernet só chegam na minha VLAN, só chegam à minha VLAN, e, portanto, se o pacote IP que eu quero enviar não estiver no destino da mesma rede, então tem que ir não para o destino final, porque se está fora da rede e se as frames Ethernet só chegam à minha VLAN, então não vai chegar lá, não vai funcionar. Portanto, nesse caso, ele vai enviar para a gateway. Vai meter isso dentro de uma frame com o endereço MAC da gateway. E, portanto, uma entrada ARP que nós temos sempre nos hosts é a do IP da gateway. Isto está sempre lá.
Se vocês forem ver, eu acho que, eu não sei se no Windows também é, mas há de haver um comando qualquer com o ARP no Linux é ARP só. E depois tem umas opções, eu acho que é menos T. Se vocês fizerem isto no Linux, vocês veem a tabela de ARP que tem no momento. Normalmente, como nós quase só falamos para a internet, se for no PC, raramente estamos a falar para alguém da mesma rede. Vocês vão ver lá praticamente só uma entrada que tem o IP da gateway e o MAC address da gateway. Ok? Portanto, aqui depois vai entrar o que nós vimos falámos na aula passada, que é, eu vou ter então, se tenho que ter uma rede para cada VLAN, vou ter que ver a máscara da rede para ver quantos hosts é que preciso, para não desperdiçar endereços, de acordo com o tamanho da que a VLAN tem e com o número de hosts que eu acho que a VLAN vai ter. Não é? Tem aqui este exemplo, que tem esta VLAN com 45, uma com 10, outra com 102, outra com 29, outra com 18, outra com 26. Ok? E depois isto está em cada edifício e cada edifício tem que usar aqui este bloco. Portanto, vocês teriam que dividir este bloco pelas várias VLANs. Por exemplo, o Building A tem duas VLANs. Tem a VLAN 1 e a VLAN 2. Uma com 45 e outra com 10. Então eu vou pegar aqui no 10.1. Eu sei que vai ter que ser 10.1 qualquer coisa. Mas com 45 utilizadores posso usar, por exemplo, barra 24, que até dá para 250 e tal. Até podia usar uma maior. Mas pronto. Mas como tenho este bloco todo, e portanto vocês poderiam usar, por exemplo, a 10.1.0/24 para a VLAN 1. E depois poderiam usar, por exemplo, a 10.1.2 barra 24 também para a VLAN 2. Como esta tem só 10, isto até é um bocado um disparate. Podiam usar aqui uma máscara muito maior. E mesmo para 45 poderiam usar uma máscara muito maior. Se usassem barra 25, andava de 127 em 127. 26 de 64 em 64. Era essa. Tipo, podiam usar aqui uma barra 26 para a VLAN 1. Ok? Porque isto ia ser do 1.0 até ao 1.65. Aliás, até ao 1.64, desculpa. Até ao 1.64.0. O 1.64.0 já era outra rede. Estão a ver? E depois até podiam usar aqui essa 64.0 para os outros 10 da VLAN 2. Também com barra 26, por exemplo. Mas aqui até podia ser maior. Ok? Pronto. Portanto, aqui é importante perceber estas coisas. Tem aqui o exemplo. Eles fizeram como eu fiz, com o barra 24. Por acaso os nomes aqui não estão. É 11 e 12 em vez de ser 1 e 2. Porque ainda deixa isto tudo livre, não é? Para crescimento. Portanto, aqui nem precisávamos ser tão picuinhas e estar a fazer um barra 26 para poupar ainda mais. Pronto, e aqui a mesma coisa, foi sempre feito com 24, porque sobra sempre ainda muito espaço para mais hosts que sejam precisos, ou mais redes. Aqui até é mais redes, porque hosts ainda temos um grande espaço, porque nós estamos aqui a deixar 255 e eles já eram 30 e tal. Portanto, ainda podem crescer para o quádruplo. Mas ainda também fica muito espaço para crescimento para redes. Para eu definir mais redes. Imagina que eu ia querer ter mais VLANs naqueles edifícios. Pronto, então voltando aqui, depois de vermos este funcionamento do ARP e o que é uma VLAN, então agora vamos voltar às nossas redes empresariais para ver então como é que nós definimos isto e como é que nós configuramos isto. Portanto, temos aqui outra vez aquela figura com o nível de acesso, onde estão ligados os workstations e também as saídas para a internet, para ligar aqui a WAN, para ligar a outras redes da mesma empresa, para ligar à rede telefónica, os telefones VoIP. Pronto. Depois tem então o nível de distribuição e o nível core, onde aqui neste caso estão pendurados os servidores do data center da empresa ou da faculdade. Então agora aqui temos aquela hipótese que já tínhamos falado, que é ter layer 2 nesta zona. Então se tivermos layer 2 nesta zona estamos com este funcionamento que temos estado aqui a ver e a discutir, não é? Portanto, temos, se isto fosse tudo layer 2 e tudo na mesma VLAN, um pedido que seja feito aqui de ARP vai chegar a toda a gente aqui, ok? Portanto, isto vai passar aqui por toda a gente e aqui há loops que pode haver depois problemas.
Ok? Portanto, isto seria Layer 2. E agora, aqui na Layer 2, tenho aqui então uma escolha a fazer, que é ter isto tudo na mesma VLAN, se calhar não é muito bom, porque o broadcast é tudo o que está aqui a cinzento mais claro. Ok? Uma coisa daqui vai chegar a todos aqui, a todos. Depois tenho a outra hipótese, e depois tenho os problemas dos loops. Se esta topologia aqui tiver loops, há links que vão ter que estar cortados. Ok? Depois tenho outra hipótese, que é dividir isto em várias VLANs, mas, por exemplo, ter aqui duas VLANs, mas todos eles terem as duas VLANs. Ok? Portanto, ter a 2 e a 3, e todos eles terem a 2 e a 3, todos eles terem a 2 e a 3. Aqui, se alguém da 2 aqui fizer um FFFF, vai chegar a todos os da 2 aqui. E se alguém da 3, mas não aos da 3, mas não chega aos da 3, ok? Imaginem que os da 3 eram os deste lado. E vice-versa, se eu enviar da 3, só chega aos da 3. Outra coisa que pode acontecer é o spanning tree aqui nos loops ter uns links que estão cortados para a 2 e outros links diferentes que estão cortados para a 3. Porquê? Porque na prática é como se tivesse duas topologias, dois domínios de broadcast diferentes. No entanto, ainda tenho aqui frames de layer 2 que têm que passar por estes links, têm que fazer isto, ok? E neste caso tinha mesmo que ser. Porque a outra hipótese que eu tenho aqui é pôr uma VLAN em cada switch. Por exemplo, este tem a 2, este tem a 3, este tem a 4, este tem a 5. Aqui, os broadcasts não saem daqui, mas eu não posso fazer isto neste cenário. Porquê? Porque estes switches são switches puros, não sabem fazer layer 3. Isto quer dizer o quê? Eu, se quiser comunicar daqui para aqui, não consigo. Ok? Portanto, eu posso fazer isto se eu nunca precisar de falar. Ou seja, se um host aqui nunca precisar de falar com um host aqui, não tem problemas. Mas precisar, não dá. Ok? E não dá porquê? Porque imaginem, isto vai ser uma rede IP, isto vai ser outra rede IP, isto vai ser outra rede IP. Agora imagina que alguém daqui tem um pacote para enviar para aqui. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Um ARP. Para onde? Para o destino? Não. Porquê? Porque é de outra rede. Tem que ser para a gateway. E a gateway aqui terá que estar aqui em baixo, porque estes são os únicos que já sabem fazer layer 3. Ok? E portanto isto até poderia funcionar, mas o tráfego terá que vir aqui. Nunca pode ir diretamente. Se houvesse aqui ligações, por acaso aqui não há, não havia problema. Se houvesse aqui ligações diretas, o tráfego nunca ia diretamente. O tráfego teria que vir aqui em baixo à gateway, e depois a gateway então passava isto da VLAN 2 para a VLAN 3 e voltava a meter isto numa frame agora na VLAN 3. Ok? Portanto, isto aqui também é possível dividir. Neste caso, estes links só são usados para enviar coisas para aqui e depois o tráfego tem que ser sempre encaminhado cá dentro. Ok? Portanto, nunca vai haver aqui tráfego em layer 2 a ir de um switch para o outro. Vai ter sempre que ir a layer 3. Isto tem vantagens, no entanto. Porquê? Se isto acontecer aqui, se repararem, os loops já não são problemáticos. Mesmo que houvesse aqui loops, não há problema. Porquê? Porque a VLAN 2 só existe aqui. Portanto, nunca há broadcast saírem para mais lado nenhum, a não ser... A VLAN 2 só existe aqui e depois tem que existir aqui, senão não há gateway, não é? E, eventualmente pode existir aqui. Mas isto não chega a fazer um loop. Porque isto só tem uma ligação para aqui e uma ligação para aqui. Não tem loop. Para isso tinha que haver aqui uma ligação em layer 2 também, que não há. Portanto, não há aqui não tem este problema. Ok? Passei a ter um domínio de broadcast muito mais pequenino, que é só aqui. E neste caso aqui, porque isto tem que ter a gateway aqui, portanto, os únicos que a VLAN só existe aqui e depois existe neste link e neste link. E a mesma coisa para as outras. Só existe no switch e nos dois links para baixo. Ok? Em vez de existir nos links todos. Ok? Portanto, estes dois cenários têm um nome, embora isto não seja standard nem nada, que é uma coisa o primeiro cenário é ter end-to-end VLANs. Isto são o quê? São VLANs que existem em mais do que um switch. Ok? E, portanto, os users são agrupados em VLANs independentemente da sua localização física, ou seja, independentemente do AP ou do switch onde eles estão ligados. O que interessa é mais outra coisa qualquer, é, por exemplo, pertencerem ao mesmo departamento ou qualquer coisa assim. E depois temos o cenário local em que os utilizadores pertencem à mesma VLAN quando estão ligados ao mesmo switch ou ao mesmo AP. Ok?
Sendo que o switch até pode ser subdividido em mais que uma VLAN e o AP também pode ser subdividido em mais que uma VLAN. E se continuamos a falar em local VLANs, ok? Porque eu podia ter aqui, se ela só existir, pode ser mais do que uma, mas desde que que elas existam só naquele switch, são local na mesma. O local aqui não quer dizer que um switch tem uma VLAN para as portas todas. O que quer dizer é que as VLANs só existem naquele switch. Seja uma ou mais, só existem naquele switch. Okay? Aqui no desenho, cada um só tem uma, mas podiam ter duas, desde que essas duas só tivessem naquele switch. Continua a ser VLANs na mesma. Portanto, o que interessa é que se for este cenário de cima, aqui há tráfego de todas as VLANs, ok? Porque imaginem, esta VLAN 1 aqui tem que conseguir falar com esta VLAN 1 aqui. O que quer dizer que as frames da VLAN 1 têm que passar aqui. Okay? Aqui não, a VLAN 1 só existe aqui, portanto nunca na vida vai precisar de passar aqui tráfego com VLANs, em Layer 2. Ok? Portanto, há aqui uma diferença. Portanto, este tráfego aqui já vai ser em Layer 3, por isso é que o desenho também está diferente. Isto é um switch normal, que não sabe fazer routing, e este é o símbolo de um switch multilayer. Quer dizer que tem portas em internet, mas também sabe fazer routing. As end-to-end VLANs não têm grandes vantagens num cenário empresarial atual, a não ser a separação do tráfego por grupos de utilizadores que são os que estão na mesma VLAN. Ok, portanto, que é esta coisa que está aqui, este segundo ponto, que é ter a mesma policy de security QoS, que pode ser aplicada não de acordo com o sítio onde estamos no switch, mas de acordo com a VLAN, portanto, eu estou naquela VLAN, esteja em que sítio esteja. Se bem que isto hoje em dia também dá para fazer de outras maneiras, ou seja, eu posso ter as VLANs locais e depois ter um mecanismo de autenticação, como por exemplo existe aqui na faculdade, que isso já é ao nível de aplicação, já nem está na rede, em que depois eu tenho, depois por omissão tenho várias coisas que estão bloqueadas e depois só depois de estar autenticado é que aquilo deixa passar aquele tipo de tráfego, embora isso depois é tudo feito ao nível de um sítio, de um ponto da rede, ou seja, ao nível desta configuração o tráfego chega sempre à firewall, depois a firewall é que decide se aquilo pode ir ou não para o outro lado. Isto tem, no entanto, vários contras, ok? É haver as VLANs terem que estar em todos os switches, o domínio broadcast ser muito maior e, portanto, ter as ineficiências do domínio broadcast grande e fazer o troubleshooting quando há uma topologia com loops, porque o spanning tree é necessário, o spanning tree tem que estar a executar, o spanning tree corta portos, mas o spanning tree não é fácil de perceber às vezes, porque também está feito para ser plug and play, ou seja, ele vai escolher uma raiz e vai fazer uma árvore e vai fazer uma árvore de todos os switches para aquela raiz e vai cortar os links que não são necessários para formar a árvore. O que quer dizer o quê? Que toda a gente vai ter o caminho mais curto para a raiz, mas dois switches que não são a raiz não vão ter o caminho mais curto entre eles. Portanto, não funciona, em termos de eficiência, não é tão bom como um protocolo de encaminhamento. No caso de termos uma VLAN por switch, temos algumas vantagens. Portanto, é muito mais escalável porque não precisa de tanto spanning tree, mais fácil porque tenho mais zonas em Layer 3 onde é mais fácil. Para já é mais fácil poder usar caminhos ao mesmo tempo. Vou sempre usar os caminhos mais curtos entre todos, porque os protocolos de encaminhamento tipicamente constroem várias árvores, não constroem só uma. Cada nó constrói a sua árvore. Os únicos contras que tem é que normalmente é preciso mais equipamentos que saibam fazer routing, tipicamente serão mais caros, embora hoje em dia também já não sejam assim tão caros, estes assim pequenos. Se estivermos a falar de um. O que é que aconteceu? Vocês perderam a. Estão a ver o slide ainda, sou ou não? Não, professor. Pois, então peraí. Não sei o que é que caiu aqui. Deixem-me só sair aqui do slideshow. Aqui. Ok. Peraí.
Acho que agora entrou 2 vezes na chamada. Espera, que eu vou fazer assim. Espera aí. É que o outro computador que tem o coisa perdeu aqui a ligação, não sei porquê, mas eu vou entrar outra vez só neste. E fazer só apresentar, que é para não ter o eco. Ok, acho que já está. Outra vez. Pronto, então vamos lá. Ok, pronto, estamos aqui. Então, a única coisa aqui é a questão do preço dos equipamentos. E não haver não ter esta coisa de ter utilizadores que pertencem ao mesmo departamento, estarem no mesmo broadcast domain, que poderia ser interessante ou não, se eu tivesse muito tráfego entre utilizadores, o que é uma coisa que tipicamente não é o que acontece no Enterprise, não é? Normalmente vocês ou estão a falar para fora, para a internet, ou estão a falar para o data center. E raramente as workstations estão a falar umas com as outras, não é? Isto é completamente ao contrário quando estamos a falar de uma rede data center. Numa rede data center já tenho muito tráfego entre os mesmos hosts e tenho aquela questão de querer mudar as VMs sem mudar o IP. E agora que já sabemos mais um bocadinho, sabemos o quê? Se eu quiser ter o mesmo IP na mesma rede, o que é que acontece? Tem que estar no mesmo broadcast domain que estava. Portanto, se eu passar uma VM de um servidor físico para outro servidor físico, se eu quiser manter o mesmo IP, isto implica que os dois servidores físicos estão na mesma VLAN. Ok? Então, como é que isto se configura? Mas isso depois voltamos a falar neste cenário quando formos para a parte do SDN. Vamos ver outra vez as limitações disto no caso dos data centers. Mas aqui, com o que sabemos agora, num data center, o que eu queria ter era uma VLAN enorme. Só que depois tenho os problemas do SDP das ineficiências dos broadcasts. Como é que isto é configurado? Portanto, nós entramos lá no switch, já vimos na aula prática semana passada. Vocês vão lá para o modo enable, depois entram no modo configuração, e depois isto é só escrever o comando VLAN, criar a VLAN, depois entra dentro deste modo. Vocês podem ou não dar um nome, isto não é obrigatório. Depois podem sair para ir para o interface, se bem que agora nas versões que vocês vão usar mais recentes, aqui nem precisavam de fazer o exit, podiam logo fazer interface e ele salta logo para o modo de configuração do interface. E então aqui o que é que eu estou a fazer? Estou a criar uma VLAN e depois estou a dizer que este interface aqui vai pertencer à VLAN 3 em modo access. Okay? Isto quer dizer o quê? Que naquele porto só existe a VLAN 3. E o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a dizer ao switch que aquele porto pertence à VLAN 3, que é para ele saber que quando receber qualquer coisa na VLAN 3, que é para fazer broadcast, ou porque é um FFFF, ou porque é para uma MAC address de destino, que ele ainda não sabe em que porta é que está, ele tem que enviar naquela porta também. Porque aquela porta pertence à VLAN 3. Portanto, ele vai enviar tudo o que seja FFs ao broadcast do Mac Learning da VLAN 3 vão ser enviados também para esta porta, porque esta porta pertence à VLAN 3. Eu até deixei aqui um outro exemplo que tive a testar lá no vosso trabalho. Neste caso está a ser criada a VLAN 99, que tem o nome Guests. Estão a ver que aqui nem foi preciso fazer o exit. Podem fazer logo interface. Depois neste interface, neste caso é o gigabit, estamos a fazer a pôr no modo access e a dizer que pertence à VLAN 99. Ok? Ainda podem fazer aqui outra coisa, que é ir ao interface, pôr em modo access também, e aqui em vez de dizer que é VLAN 99, pôr o nome, se tiverem configurado o nome. Ok? Portanto, podem fazer de uma maneira ou de outra. Depois podem usar um comando que é o show VLAN, e o show VLAN mostra as VLANs que já estão criadas e quais é que são os portos que estão associados a elas. Ok? Portanto, é assim que eu num switch divido o switch em várias VLANs. Crio as VLANs e digo que portos é que pertencem a que VLANs e depois ele, quando recebe uma frame, usa essa informação
para saber para que frames para que portos é que tem que enviar as coisas. E, portanto, vai enviar para os portos que correspondem às VLANs, à VLAN, portanto, se recebe uma coisa, um FFFF da VLAN 3, vai enviar para todos os portos que pertencem à VLAN 3. Se receber uma coisa num porto de acesso da VLAN 3, ele sabe que aquilo é da VLAN 3, nem sequer precisa de olhar para a VLAN tag, estão a perceber? Ele só precisa de olhar para a VLAN tag, aliás, as frames só têm a VLAN tag se estiverem numa porta onde passam várias VLANs, que é a tal trunk, que já vamos ver o que é. Nestas que estão em modo acesso, não existe isso, porque só existe uma VLAN naquela porta, portanto não existe necessidade de haver um campo para distinguir VLANs. O switch já sabe qual é que é a VLAN, simplesmente porque o tráfego chegou naquela porta. Ok? Portanto, se chegar nesta porta, eu já sei que é da VLAN 2. Okay? Se chegar nesta porta, eu já sei que é da VLAN 3. Portanto, não preciso olhar para nada. Okay? Se estas portas estiverem no modo acesso. Se as portas forem portas onde tem que passar mais do que uma VLAN, elas não podem estar no modo acesso, como nós vimos agora, têm que estar no modo que é o modo trunk. Nesse modo, a frame tem que levar este campo, que é o VLAN ID. Okay? Que identifica qual é que é a VLAN daquela frame. E depois eu posso ter naquela porta VLANs de várias frames. E então, aqui o switch já faz outra coisa, que é quando recebe tráfego nesta porta, vai olhar para o VLAN ID. Vê qual é a VLAN e depois vê, olha, isto é desta VLAN, qual é que é o MAC address do destino? É um FFFF, então eu tenho que pôr isto em todas as portas desta VLAN. Estejam elas em modo acesso ou em modo trunk. Portanto, em todas as que estejam em modo acesso, neste que está em modo acesso, o que é que ele vai fazer? Vai tirar o VLAN ID, se for para uma porta de modo acesso. Se for para uma trunk, mantém o VLAN ID. Mas vai enviar para todas as que pertencem àquela VLAN. Pertençam só àquela VLAN, ou seja, estão em modo acesso, ou pertençam àquela VLAN e a outras, estão em modo trunk. Numa trunk, há uma VLAN especial que é a Native VLAN, que normalmente é VLAN 1, que é que já vem configurada por omissão nos switches, que é para se eu ligar vários switches, aquilo já traz sempre o spanning que teria a funcionar e traz os portos todos na VLAN 1, que é para funcionar num broadcast domain, mas funcionar como uma rede de switching. Ok? Mas numa trunk eu posso definir uma VLAN que não tem a tag. Portanto, o que é que ele vê? Se vê uma frame que não tem lá a tag, é porque é da Native VLAN. Okay? Portanto, essa vai untagged. Como é que eu configuro isto? Bom, então, primeiro as VLANs já têm que existir, as VLANs que eu for colocar a passar na trunk. Portanto, neste caso é a 5, a 7, a 8 e a 9. Ok? Estão a ver, isto está aqui de propósito, vocês poderiam pôr 5, 7, 8, 9. Ok? Não poderiam pôr 5, 9, porque senão criavam a 6, que não existe. Então, mas podem fazer a 5, depois como não há a 6, pôr vírgula e depois 7 a 9. Depois vão então criar uma trunk neste interface. Neste caso é no 01. Aqui está feito o shutdown. Aqui há uns pormenores, mas depois também vamos voltar a ver isto na prática, que é, se vocês tiverem a configurar um switch que não está ligado ainda, e aqui têm muito mais liberdade, ou seja, podem fazer isto de uma maneira qualquer. Se estiverem a configurar isto num switch que já está ligado fisicamente a outro switch, e esse outro switch também está ligado, podem ter alguns problemas, porque por omissão as portas têm lá uma configuração. E depois já vamos ver agora, por omissão elas têm uma configuração em que elas estão a tentar fazer coisas de forma automática. E então às vezes pode acontecer, vocês estarem aqui a tentar configurar isto como trunk e ele dizer que não pode, porque entretanto aquilo já está num modo qualquer. Porquê? Porque vocês têm dois switches que estão ligados fisicamente, estão os dois a funcionar e portanto tentaram fazer coisas sozinhos. E portanto podem já estar num modo que depois não dá para fazer isto. Este shutdown pode ajudar porque desliga a porta, e desligando a porta manda abaixo essa parte que já estava a funcionar nessa situação e depois permite-vos então entrar e fazer o modo de configuração. Mas vocês têm que ter este tipo de cuidados, e mesmo depois quando se automatiza, se for automatizar para pôr uma rede antes dela ir ser posta em produção, é mais simples. Vocês podem fazer aquilo, configuram, os switches são configurados e depois são levados por um técnico lá para o sítio onde é suposto estarem e só depois é que são ligados. Depois aquilo
começa a funcionar tudo certo. Se for para fazer mudanças em coisas que já estão em produção, mesmo quando isto depois é automatizado, como eu já vos disse que isto depois tem o REST-conf, permite fazer chamadas API e não sei o quê, muitas vezes tem que se ter estes cuidados na mesma, ou seja, ao descrever a configuração lá, seja feito com o script Python, seja com o que for, tem que se fazer isto desta forma, com uma determinada ordem, para, como eles já estão em funcionamento, desligar o que ele tentou fazer automaticamente e depois fazer a nossa configuração. Ou mudar o modo que ele estava antes e depois fazer a nossa configuração. Este primeiro pode não ser necessário. Ok. No vosso trabalho, não sei se vai ser, acho que não vai ser necessário. Porquê? Porque hoje em dia há muito. Isto é o .1Q, quer dizer que o encapsulamento disto é 802.1Q. A Cisco tinha um encapsulamento especial para trunks, que era o ESL, mas a maior parte dos firmwares mais recentes já não tem isto. Ok? Portanto, quando o firmware não tem o ESL, este comando não existe. Porquê? Porque não faz sentido, só há uma hipótese. Para que é que eu vou ter que estar a fazer um comando se só há uma hipótese? E isto começou a cair em desuso porque não era standard e, portanto, isso só existia na Cisco e, portanto, hoje em dia, eu julgo que na imagem que vocês vão ter no trabalho, por exemplo, já não precisam de fazer este comando. Depois tem aqui o non-negotiate, que é precisamente para desligar a tal história do protocolo automático, já vamos ver. E depois, então, mode trunk. E está feita a trunk. Depois eu posso fazer, isto está feita logo a trunk, se eu não disser mais nada, esta trunk vai ter todas as VLANs que existem no switch. Ou vai deixar passar vai passar lá tráfego de todas as VLANs que existem no switch. Se eu não quiser que isso aconteça, posso fazer este comando. E se eu não disser aqui nada também, a native VLAN é 1. Ok? Portanto, estes dois comandos a seguir são facultativos. Se eu não disser nada, a VLAN não é 1. Se eu não disser mais nada, passam todas as VLANs que existem no switch, passam naquela porta, naquela trunk. Eu também posso usar este comando do allowed para dizer quais é que são as que realmente passam. Neste caso, eu quero só a 3, a 5 e a 8, ou seja, estou a deixar de fora a 7. Portanto, a 7 aqui não passa nesta trunk. Agora, o que é que acontece? Isto aqui é uma questão mais para a parte prática. Okay? Num teste isto não interessa muito. Porque em termos do conceito da trunk, isto é uma coisa específica do Cisco, depois teriam que ver se for outro equipamento, têm que ver o que acontece no outro equipamento. O que é que acontece? Os ports nos switches da Cisco estão normalmente neste modo, que é o Dynamic Auto. Ok? E se tiverem dois ligados, isto vai dar access, uma porta de acesso. E depois, quando vocês tentam pôr um mode trunk, ele diz que já tem uma que é incompatível, que já está em Dynamic Auto, que já fez o access, não sei o que, não sei o que. Depois vocês podem ter um desirable e um auto, ele vai fazer uma trunk. Normalmente, vocês o configuram sempre é trunk dos dois lados. Estão a ver? Que é este que está aqui a amarelo. Isto é só mais informação, se tiverem a ter problemas, se saberem o que é que pode estar a acontecer. Mas normalmente ou está a acontecer isto, ou então vocês conseguem mexer num deles e pôr trunk num deles, mas depois o outro não deixa. Aqui por acaso até devia deixar, mas isto é por experiência, vocês vão ver, eu já experimentei agora no CML com a imagem que lá está, e isto queixa-se destas coisas na mesma. Portanto, vocês têm sempre que fazer aquela ordem que estava ali. Aliás, eu tenho aqui aberto até fosse. Portanto, vocês normalmente têm que pôr têm que fazer o shutdown e depois então fazem depois de fazer o shutdown já conseguem, fazem então o mode trunk e depois metem-as ao lado VLANs e depois têm que fazer o no shutdown para voltar a ligar a porta. Outra coisa que tem a ver com o Cisco, que é este VTP. Também só estou aqui a falar por causa da parte prática, porque isto também, mais uma vez, não é standard. O que é que acontece? O VTP é um protocolo da Cisco para, supostamente, mais nos cenários end-to-end VLANs, porque no cenário da local VLAN nem sequer faz sentido nenhum. Para eu poder criar a VLAN num switch e automaticamente ela ficar criada nos outros switches ao qual ele está ligado. Ok? E, portanto, a ideia disto é vocês configurarem um deles como servidor
E depois, cada vez que vocês criam aqui uma VLAN, ela aparecer automaticamente nestes todos que estão como clientes. Estão a ver? Agora, isto é uma coisa que nos cenários das local VLANs nem sequer faz sentido. Porquê? Porque a VLAN só existe num switch, portanto só existe num switch, para que não precisa disto para nada, não é? Portanto, não há razão nenhuma para eu criar aqui uma e ela depois aparecer nas outras. Se tiverem em end-to-end VLANs, em que as VLANs existem em vários switches, se fosse uma topologia grande, poderia fazer algum sentido. Configurarem um como servidor e depois os outros como clientes. Ok? Se quisessem que alguns destes não recebessem, podia estar configurado como transparent. Ok? Se este estivesse como transparent em vez de cliente, estes iam receber as VLANs e este aqui não. Ok? Pronto, agora o que é que acontece aqui? Lá no trabalho vai-vos acontecer. Eles, por omissão, estão configurados com o VTP no modo server. Todos. Ok? Mas as VLANs não são propagadas enquanto não definirem o management domain. Ou seja, se vocês não forem lá configurar mais nada do VTP, elas não aparecem em todo o lado. De qualquer das maneiras, é boa política vocês porem-nos em modo transparent, ok? Que aí têm mesmo a certeza que não há propagações nenhumas. Este VTP faz uma coisa nas trunks também, que é... se vocês tiverem aqui a VLAN 1 e a VLAN 2, mas criarem todas as VLANs com todas, mas nós também não vamos fazer isto, nós vamos usar aquele allowed e só passam os que nós queremos. Mas aqui o que vai acontecer é que este switch 5 fez trunks com todas as VLANs, porque tem todas as VLANs. Porque este é que era o server, não é? Isto foi criado com VTP, isto era o server, portanto eu criei aqui a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 e elas apareceram nos outros todos. Ok? E depois quando eu fiz trunks não pus as allowed VLANs, portanto elas estão todas a passar lá. Mas se eu tiver feito isto com o VTP, o que acontece é que o VTP vai ver que aqui só existe a 1 e a 2 e, portanto, não vai passar para aqui a 3. Isto não tem a 4 e a 5, é só a 1, a 2 e a 3. Estão a perceber? E aqui vai cortar da 2 e da 3, porque sabe que só tem a 1 e por aí fora. Normalmente isto não é muito boa política usar isto. Eles têm isto, mas isto fica um bocado legacy de um tempo em que as redes tinham muito tráfego, que era aquela regra do 80-20, ou seja, 80% do tráfego era entre hosts e só 20% aqui ia para a internet. Estamos a falar há muitos anos, nos primórdios. Né? E depois é uma coisa que foi ficando e ainda existe, porque pode haver alguns cenários onde isto seja útil. Pronto. Lá uma vez, normalmente está no modo server e supostamente se estiverem todos no modo server e vocês nunca tiverem configurado estas duas coisas, ou seja, nunca tiverem posto o domain, não vão ter problemas, elas não vão aparecer em todo lado. Mas de qualquer das maneiras, no trabalho é boa política vocês configurarem estas três instruções em todos os switches, que é pô-los todos em modo transparent. O domain só tem que ser o mesmo nos que estão ligados com layer 2. Ok? Senão vai haver lá uma zona onde tem uns switches que não estão ligados um ao outro em layer 2, podem estar logo em layer 3 a partir cá de baixo, e portanto nesse caso não faz sentido. Podem configurar o transparent e o domain, mas não vai fazer sentido nenhum porque nem sequer há links de layer 2 por onde isto possa passar. Vocês, para terem só a noção, se tiverem a ter problemas, se está tudo a funcionar bem, podem fazer aqui o show VTP status e ele vai dizer qual é que é a versão que está e qual é o modo em que está a funcionar. O VTP pode ter alguns problemas, estão a ver? A configuração ser overwritten por outro VTP device, enganarem-se nos domains e depois pensarem que estão a criar as VLANs em todo lado e não estão. Se tiverem um domínio muito grande, podem ter VLANs a mais, porque pode haver switches que depois não têm realmente ports em modo access naquela VLAN e não têm realmente lá hosts naquela VLAN. E, portanto, normalmente a gente não usa ali o VTP. Então, os passinhos para configurar isto. Configurar as VLANs, criar as VLANs, pôr os portos em modo trunk onde é preciso passar mais do que uma VLAN, pondo o non-negotiate para não haver aquelas coisas do DTP automáticas, fazer também o pruning lá com o allowed VLAN, se for para remover algumas, configurar o native se não for a VLAN 1, se for a VLAN 1 não é preciso. Nos portos onde estão os hosts, pôr o modo access,
portanto, em vez do trunk. Portanto, aqui, o que isto quer dizer é que devem usar o Mode Access e não usar o VTP, pôr aquilo em modo transparent. Verificações disto. Lá está, vocês podem fazer um ping deste host para este host se o quê? Se eles tiverem dois IPs, se houverem dois IPs, que neste caso, como não há servidor de DHCP, tinham que ser configurados estaticamente, que estão na mesma rede, portanto, com o /24, e está na mesma rede, desde que tenham estes 3 primeiros octetos iguais. E, portanto, isto acontece o quê? Se estão na mesma rede, tem que estar na mesma VLAN. Que é para quê? Que é para quando este enviar o ARP a perguntar por este target IP, o FFFF chegar lá. Para chegar lá, ele tem que conseguir passar no mesmo domínio de broadcast. Isto quer dizer que se eu aqui disser que este porto de acesso é da VLAN 10 e este porto de acesso é da VLAN 10, eu quero dizer que este tem que criar a VLAN 10 aqui e aqui, tem que criar a VLAN 10 aqui no do meio também, porque o tráfego passa aqui no meio, e aqui tem que ter uma trunk para passar a VLAN 1 e a VLAN 10, estou aqui a assumir que existe a VLAN 1, ok? Porque senão, normalmente os links entre switches são sempre trunks, ok? Se estiverem em layer 2. E dos switches para os hosts são sempre em modo access, por isso é que se chama access até. Ok? Portanto, aqui, se não tiver a funcionar o ping, o que é que eu posso começar por ver? Se realmente tenho aqui as VLANs configuradas com o show VLAN, ok? Com o show interfaces trunk, posso ver se as trunks estão bem, se estão up, se deixam passar a VLAN 10, ok? Depois posso ver também com o show running config do interface, se o interface aqui está ligado em modo access e a pertencer à VLAN 10, mesma coisa para deste lado, portanto, verificar estas coisas todas. Se o ping não estiver a funcionar. A primeira coisa que devo verificar é se configurei os IPs, não é? Nos dois PCs, e se estou na mesma rede. E depois, então, a partir daí eu sei que o que tem que acontecer é um broadcast daqui, conseguir chegar aqui, que é para o ARP funcionar, e depois ter ligação em layer 2 para a frame, que eu vou enviar com o MAC address de destino, passar. Para isso, preciso que isto esteja tudo na mesma VLAN e que haja um caminho nessa VLAN entre os dois hosts. Ok? Portanto, estão aqui mais umas dicas, que foi o que eu disse. Pronto. Se não forem lá pôr o mode trunk, como eu disse, ver se há problemas com o DTP, porque podem ter se usarem o non-negotiate nos dois, não há DTP. Mas se não puserem o non-negotiate, ele vai ter o DTP a funcionar. Se vocês usarem o mode access, o DTP fica automaticamente desligado. Pronto, a native VLAN, já falámos nisto, portanto é a VLAN que numa trunk não leva a VLAN tag. Há uma que pode não levar, não é? Porque assim, se eu olhar para a frame e a frame não tiver VLAN, eu sei que é aquela é a native. Aquela frame é da native, e portanto sei qual é que são os portos a que eu tenho que enviar aquilo, são as que pertencerem à VLAN que está configurada como native VLAN. Por omissão é 1, ok? Porque lá está, por omissão, se vocês ligarem aquilo com o switch, o que é que vai acontecer? Ele tem o Dynamic Auto, vai fazer uma trunk só a passar a VLAN 1, porque só tem a VLAN 1. A VLAN 1 vai estar já criada. Estes portos vão estar todos em auto também, quando tiver lá o host, vão ficar na VLAN 1 em access e isto funcionava em plug and play. Por isso é que isto faz estas coisas assim. E depois teria o spanning tree para cortar alguns portos se a topologia começasse a ter links. Pronto, isto é o sumário, já vemos, portanto, como é que eu vou definir uma VLAN? Devo definir uma VLAN dependendo Portanto, a VLAN na prática está a segmentar uma rede Ethernet, não é? Portanto, posso ter em conta ali os padrões de tráfego. Depois agora tenho que decidir se quer end-to-end, se quer local VLANs. Local VLANs, desde que os equipamentos permitam e não haja nenhum use case na minha rede que me obriga a usar end-to-end, eu devo sempre usar local VLANs. São melhores porque depois tenho uma parte da rede maior em Layer 3 e em Layer 3 não tenho os problemas dos loops, porque não existem, porque ele, como escolhe o caminho, só um caminho mais curto, os loops estão lá, mas ele envia... Não existem loops de forwarding depois.
é mais rápido também quando há uma falha no Layer 3, aquilo a passar para outro caminho do que no Spanning Tree. E por aí fora. A única vantagem aqui é, por exemplo, num cenário tipo um data center em que eu quero passar máquinas de um lado para o outro e manter o mesmo IP. Só aí é que interessa ter um cenário de end-to-end VLANs com zonas de Layer 2 muito grandes. Pronto, e depois ter aqui, na parte prática, aquela atenção de desligar a porta antes de pôr o trunk, etc., por causa dos modos auto, e também desligar o VTP. Só porque depois podem estar a ter coisas que não percebem onde é que vai. Pronto, e agora temos aqui outra questão que é o que é que acontece? Se eu tiver só um link numa árvore, o que é que acontece? Eu tenho aqui umas zonas de acesso e estou aqui a agregar tráfego e depois de repente tenho o tráfego destas duas portas, por exemplo, a saírem aqui só por uma, para cima. E se for tudo gigabit internet, quer dizer que isto aqui estou com metade da largura de banda. Uma das maneiras que eu tenho de fazer isto era ligar aqui duas entre os mesmos dois pontos, que é o que está aqui. Só que aqui tem um problema. Né? Está aqui, quando há muitos links a agregar num switch, eu posso ter congestionamento. Ok? E normalmente nós temos 2 ou 3 tipos de portas, portanto não tenho depois uma porta que tem uma velocidade para aquilo tudo. Então o que nós fazemos é multiplicar links, né? Uplinks. Só que, por exemplo, aqui está logo um exemplo que é, se isto for em Layer 2, o Spanning Tree, isto é um loop. Isto é um loop, isto é um loop, portanto o Spanning Tree vai-me cortar uma delas. Portanto, estou a pôr duas e na prática só estou a usar uma. Mesmo que seja em Layer 3, ele também vai usar o caminho mais curto e aqui vão ser dois mais curtos. Por acaso aqui ele já poderia fazer load balancing, porque tem dois caminhos mais curtos com o mesmo peso e a maior parte dos protocolos permitem usar dois caminhos que tenham o mesmo peso ao mesmo tempo. Ok? Mas se for em Layer 2, tem logo o problema de cortar isto. De qualquer das maneiras, mesmo que seja em Layer 3, é um bocadinho pateta estar a fazer aqui o cálculo de dois caminhos, que vai atrasar isto, quando isto é exatamente o mesmo link. Então há um standard, um protocolo standard, que permite agregar vários links num único link lógico, numa única porta lógica. Okay? No caso da Cisco, isto tem um nome, que é o Ether Channel, e normalmente nos desenhos está este símbolo assim, que é quando eles estão agregados num link. Pode ser feito em links que estão em Layer 2, que é o que interessa agora, e mais tarde vamos ver em Layer 3 também. E o que é que ele faz? É engraçado porque, assim, para a parte do controle daqui, por exemplo, quando ele está a fazer o MacLearning e recebe uma frame por aqui, ele vai aprender que está na porta tal, que é uma porta virtual, que engloba aqueles links todos. Tem um nome, chama-se um port channel na Cisco. Portanto, ele vai aprender que aquele MAC address está disponível no port channel 1. Depois, esse port channel 1, fisicamente, são 2 ou 3 links, ou 4, ou os que forem. E depois, há um protocolo standard e um proprietário, da Cisco, mas normalmente usa-se o standard. Depois o protocolo trata da parte de enviar ou por um link físico ou por outro, e de fazer o load balancing, etc. Ok? Portanto, o protocolo standard é este 802.3AD, também conhecido por LACP. E depois existe esse PAGP, que é um proprietário da Cisco. Ok? Isto vocês podem fazer, na Cisco até podem fazer um mod que é o OR, em que eu acho que ele nem precisa depois de usar o protocolo para sinalizar. Portanto, o que ele faz é ter um mecanismo de hashing para fazer o load balancing e depois a outra porta, como também está em ON, também vai usar esse mecanismo, que é este caso aqui. Vocês até podem fazer isto sem protocolo, que é o que nós vamos fazer normalmente. Embora, em termos por acaso, em termos de configuração é muito semelhante. Portanto, se quiserem não usar nenhum protocolo, é pôr ON dos dois lados. Já vamos ver o comando. Se puserem off num dos lados, obviamente não tem canal. Se tiverem active e do outro lado active ou passive, ele vai fazer um canal e vai usar o LACP.
Se tiverem on de um lado e passive do outro, não vai haver canal. Ok? Portanto, ou põem on dos dois lados, ou põem passive de um lado e active do outro. Ok? Ou põem dois actives. Em qualquer uma das combinações vão ter um Ether Channel a funcionar. Em anos passados, eu costumo dizer para usarem o on, mas há muita gente que põe o active e funciona na mesma, em vez de pôr o mode on, para dar ao mesmo. Portanto, como é que isto, para configurar isto, o que é que nós temos que fazer? Temos que identificar aqui. Ui, exato, já estou a dar para a frente. Temos que identificar quais é que são as portas que vão estar agregadas. Depois temos que ir à configuração. Temos que ir à configuração do... Bem, este meu PC está aqui, é um espetáculo. Agora meteu-me aqui isto para nada. Só daqui. Vamos lá. Já está. Depois temos que dizer que aquilo pertence àquele channel group. E depois vamos então configurar o port channel interface. Ok? Pronto, então é assim. O que é que nós o que é que tem que acontecer aqui? Para eu fazer um Ether Channel, eu tenho que ter ports que são da mesma velocidade. Portanto, não posso fazer de um fast Ethernet com 1 gigabit Ethernet. Tem que depois ser configurado, tem que estar no mesmo modo, access ao trunk. Tem que ter, se for uma trunk, tem que ter as mesmas native e allowed VLANs. Se for de acesso, tem que ter todos os acessos ports com a mesma VLAN também de acesso. Ok? Agora, está aqui uma coisa que é configurar estes parâmetros no Port Channel Interface. Não é a melhor maneira se tiver tudo ligado, como eu já vos expliquei. Se os switches estiverem desligados, não tem problemas. Se não, é problemático por causa da tal história do DTP e não sei o quê. Portanto, é melhor fazer a configuração nos físicos e depois criar o channel já com a configuração toda certa. Para não terem os problemas porque senão vão quando tentarem se vocês agrupam primeiro as portas e as portas estão todas, por exemplo, em Dynamic Auto e o switch já está ligado e está ligado fisicamente a outro, que é o que acontece lá no laboratório, porque a topologia já está toda feita. Se vocês fizerem start, aquilo fica tudo ligado e já está a mandar coisas de um lado para o outro. E, portanto, vai começar a usar o DTP e vai fazer uma tranca em Dynamic Auto e depois quando vocês criam o port channel, ele até o faz, mas depois quando vão no port channel tentar pôr o modo trunk, ele vai dizer que não dá. Porque já está em Dynamic Auto. Ou seja, vocês poderiam só nos interfaces dizer que aquilo pertence ao mesmo grupo e depois fazer a configuração no grupo, aquela configuração que vimos para trás. Configurar a trunk ou configurar o modo access. E tranquilo. Mas com estas questões do automático, vocês formarem primeiro o grupo, ela já está no modo automático, fica com aquela, depois quando vocês vão alterar, têm o mesmo problema que tinham antes. Ou seja, teriam que estar a desligar, a fazer o shutdown, etc. Portanto, eu depois já vos posso dizer qual é que é a melhor maneira de fazer. Aqui tem este exemplo, que funciona perfeitamente, lá está, se configurarem o switch sem ter os portos ligados ainda. Portanto, eu aqui vou à 23 e à 24 e vou dizer, neste caso estou a usar o protocolo, portanto estou a fazer o active, não estou a fazer o on. Estou a dizer que eles pertencem os dois ao channel group 1. Isto cria-me automaticamente este interface que se chama port channel 1. E depois, no port channel, eu posso fazer configuração, que neste caso é pôr o modo trunk. Depois podem verificar se isto está a funcionar aqui com o Show Interfaces 024 Ether Channel. Show Ether Channel Summary, ele vai dizer o grupo, quais é que se está up, se está a funcionar e quais é que são as portas que estão agrupadas naquele grupo. Ok? Depois, aqui, o load balancing disto, vocês poderiam definir o tipo. Nós não vamos mexer nisto na prática. Por omissão, o que isto vai fazer é o Source Destination IP. Ou seja, ele vai olhar para o pacote que vem dentro da frame. Se isto for em Layer 2, estamos a falar em Layer 2, ele vai olhar para o pacote que vem dentro da frame, ver o par origem-destino, que é para quê? Que é para enviar todos os que são do mesmo par origem-destino pelo mesmo link físico. Que é para, por exemplo, se for o TCP, não receberem coisas fora de ordem e começarem a fazer triggers de retransmissões. Se houver ali uma diferençazinha qualquer. Portanto, a ideia disto é tudo o que seja do mesmo fluxo a nível de aplicação ir pelo mesmo link físico e depois o outro irá por outro link físico. Pronto, isto é o sumário e eu agora vou-vos só parar aqui e vou-vos só mostrar
Antes de avançarmos, vou só parar aqui, partilhar aqui neste agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui não está aqui aberto. Tá. Estão a ver aqui? Aqui tenho um exemplo, isto é de configuração do trabalho mesmo. Para configurarem o port channel, é só para verem porque está diferente aqui está diferente está diferente do que está nos acetatos que eu vos estive a mostrar. E portanto, o que nós temos aqui é, estão a ver aqui, para já está uma coisa que não está nos acetatos, que é este interface range. Isto é o quê? Eu vou configurar ao mesmo tempo um interface Gigabit Ethernet 02 e um interface Gigabit Ethernet 03, que são os dois que estão ligados para fazer o agregado do link, ou seja, são os dois que estão ligados entre os mesmos dois switches. Ok? E vou começar por fazer o tal shutdown por causa das coisas do Dynamic Auto, que é para eles estarem os dois desligados, os dois interfaces. Vou configurar a trunk. Mais uma vez, este comando pode não ser necessário, mas também se o fizerem ele não se vai queixar. Que isto é para dizer que estamos a usar o standard, o 802.1q. E, portanto, ele vai criar a trunk, pôr o non-negotiate para desligar mesmo o DTP. E, neste caso, eu estou a dizer que eu quero que passem as VLANs 2 e a VLAN 3. A native vai ser a 1, porque eu não disse aqui qual é a native. E depois faço o no shutdown, os dois ports vão subir e os dois ports vão estar configurados da mesma maneira. Ou seja, os dois ports vão estar configurados como trunk, non-negotiate e com o lado de VLANs 2 e 3. E depois vou criar o channel group. Aqui é que poderia ser on, ok? Channel group 1, mode on. E depois saio. E agora já não preciso de configurar nada no port channel. Porque isto já, porquê? Porque eu já configurei aqui com o range. Isto já está tudo certo. Portanto, a única coisa que eu estou aqui a fazer é dizer que isto é um port channel e agora acabou. Só se eu agora quiser, por exemplo, mudar mais tarde. Isto agora está a funcionar. E mais tarde eu queria mudar as allowed VLANs. Então, mais tarde, sim, eu iria ter que fazer aqui e teria que ir ao interface port channel. Ok? Depois entrava e depois aqui podia fazer só o switch port. Podia fazer só aqui o comando agora, por exemplo, e para acrescentava aqui a 4, imaginem. Mas isto é para eu agora alterar, agora já não vou com o range, porque já fiz o range, ele já criou, já está tudo certo. O range é só para eu poder fazer aqui isto, que depois no port channel não conseguem fazer do shutdown, para como a topologia já está toda ligada, não terem mensagens de erro a dizer que aquilo já está em Dynamic Auto e por isso não podem criar uma trunk, etc. Portanto, ele assim desliga as duas portas, faz a configuração, liga-as, depois cria o channel group e fica. Depois, se não precisarem de alterar nada, nem nunca precisam de fazer este comando, nem nunca precisam de ir à configuração do agregado como um todo. Estão a perceber? Porque já está feita aqui quando fizemos em separado. Pronto. O que é que há aqui mais? Era isto que eu vos queria mostrar. Nós estamos aqui, falta aqui 14 minutos. Não sei se tem aqui alguma dúvida. Já vale só a pena estarmos a avançar para outra. Eu vou por aqui, está a apresentar outra vez. Não sei se vale a pena estarmos a avançar aqui para outra aula. Deixa-me só ver aqui. Que eu acho que estamos certos com o planeamento por aqui. Portanto, faltam 14 minutos. Exatamente. Agora aqui vamos entrar no spanning tree, portanto, se calhar não vale a pena em 10 minutos. Se calhar usamos aqui estes 10 minutos para tirarem algumas dúvidas se quiserem. Se não ficamos por aqui. Já agora, então, esperem aí. Já que estamos aqui com algum tempo. Não vos consigo mostrar agora porque não tenho não tenho aqui não está reservado o laboratório
não está reservado o laboratório do Cisco CML para vos mostrar a topologia, mas eu posso mostrar-vos aqui, esperem lá. Vou mostrar aqui. Entretanto, vou só abrir aqui o whiteboard. Vocês lá, só agora, já agora, usamos aqui estes 2 minutos para vos dizer o que é que vocês podem fazer da aula com o que nós vimos agora, até agora, o que é que vocês podem fazer lá na topologia do trabalho. Vocês têm lá, aqui dá uma coisa assim, tem 4 switches, aqui, tem 4 deste lado, e eles aqui estão ligados com links duplos, ou seja, estão ligados assim, assim e assim, se eu não me engano. Assim e assim. Isto são links duplos. Lá aparecem num traço mais grosso só, não aparecem dois. Mas estão ligados os dois assim. Ok? E agora, eu deixei aqui dois hosts em cada um. Portanto, aqui tem 2 hosts em cada um. Aqui tem 2 hosts em cada um. E aqui só pus um. Isto era por causa do limite dos 20 nós. Pronto. E agora o que é que acontece? Este cenário é para ser feito com local VLANs. Ok? Portanto, isto quer dizer o quê? Que aqui vamos ter a VLAN 4 e 5 e, portanto, a VLAN 4 só existe neste switch e aqui a VLAN 5 só existe neste switch. Aqui vamos ter end-to-end VLANs para fazerem as duas maneiras. Portanto, e aqui vamos ter a VLAN 2 e 3 e vão ter a VLAN 2 e 3, 2 e 3 aqui e vão ter a VLAN 2 e 3 aqui. Ok? O que é que vocês sabem configurar? Aqui vão ter que ter C2 e 3. O que é que acontece? Quando o 2 daqui quiser falar com um que está na VLAN 2 daqui, eles vão ter que ter um IP da mesma rede, aqui e aqui. Okay? Isto vai ter que ter um IP A e um IP B na mesma rede. E o que é que acontece então? Ele vai enviar um ARP para vocês conseguirem fazer um ping daqui para aqui, que é o que vocês vão poder testar. Fazer um ping daqui para aqui. Vocês vão ter que ter um IP da mesma rede. E como têm que ter um IP da mesma rede, o que é que vai acontecer? Vai haver um ARP. O que quer dizer que o ARP vai ter que chegar aqui. Para o ARP chegar aqui, quer dizer que vai ter que passar nestes links. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ok? Isto quer dizer o quê? Se o ARP passa aqui, tem que estar no mesmo domínio de broadcast. O que quer dizer que aqui vai ter que existir a VLAN 2, aqui tem que existir a VLAN 2, e depois para a 3 é a mesma coisa, portanto vai existir aqui a VLAN 2 e 3, aqui a VLAN 2 e 3, também. Ok? O que quer dizer que estes links aqui vão ter que ser trunks. Ok? E vão ter que deixar passar a 2 e a 3, que é basicamente a configuração que eu vos estava a mostrar ali. Vocês têm que ver aqui estes dois links que eu vos mostrei há bocadinho. Quais é que são? Que por acaso também na topologia são aqueles que eu vos mostrei ali. Acho que é o gigabit 0, 1 e 2, qualquer coisa assim. E um é aliás, um é o 00 e o 01 e o outro é o 02 e o 03. Portanto, vão lá com o range aqui configurar uma trunk a passar 2 e 3 e criar um port channel. Fazem a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Antes têm que criar a VLAN 2 e a VLAN 3. Aqui nestes a mesma coisa. Criar a VLAN 2 e a VLAN 3 e criar este port channel. E criar também estes port channels para baixo. Aqui são 3 port channels. Portanto, têm que fazer aquele range para estes dois e para estes dois. Fazer o shutdown, criar a trunk, dizer que passa ao 2 e a 3 e criar um port channel. Depois vir aqui e pôr este em modo access na VLAN 2, este em modo access na VLAN 3. Aqui este na VLAN 2, aqui este na VLAN 3. E depois de fazerem isto tudo, que é o que demos nesta aula, vocês vão conseguir que este fale com este e este fale com este. Ok? Não há routing entre os dois ainda. Ok? Portanto, esta é a configuração desta primeira semana que vocês podem fazer. Deste lado é mais simples,
Porque neste lado não há tranques. Daqui para cima já vai ser tudo em Layer 3, depois veremos. Deste lado não vão conseguir testar nada. Porquê? Porque este não vai conseguir falar com este, porque estão em redes diferentes. E isso implica haver routing. Ok? E no limite o que vocês podem fazer é desligar este daqui e ligar aqui e pôr no mesmo IP e ver que eles falam. Obviamente que falam, estão no mesmo switch. E aqui, portanto, aqui a configuração é só criar a VLAN 4 e aqui criar a VLAN 5 e aqui pôr o porto em modo acesso na VLAN 4 e aqui pôr o porto em modo acesso na VLAN 5. Não há mais nada a fazer aqui. Não há tranques, não há nada. Porque as VLAN só existe aqui. Portanto, não precisa de passar por mais lado nenhum. Agora, o que é que acontece? Este só conseguiria falar com outro que também estivesse aqui. Também num porto em modo acesso na mesma VLAN. Mais uma vez, se vocês forem lá configurar dois IPs, porque não têm DHCP, se vocês forem configurar dois IPs na mesma rede. Ok? Portanto, isto é a parte de baixo do cenário e é o que vocês podem fazer, sendo que aqui só podem fazer até esta zona, esta semana, e ter cada um, o PC da mesma VLAN a falar com o seu PC da mesma VLAN do outro lado, aqui no caso do lado esquerdo. Ok? Pronto. Sendo assim, até amanhã. Se tem alguma dúvida, queiram aproveitar? Professor, já agora, como é que testamos a comunicação entre diferentes VLANs? Diz. Como é que eu Entre posso... diferentes VLANs, neste momento não vais conseguir. Então é só montar a arquitetura, fazer os acessos, os ports e depois Não, lá... a arquitetura não precisa de montar, que eu vou-vos lá pôr o fecheiro. Vocês só têm que abrir, já está feita. Pois, Okay. o problema é que e eu fui atencioso e fiz aquilo de maneira a que estes links aqui sejam os mesmos, as portas que estão aqui ligadas são as mesmas portas que estão ligadas aqui para cima. Para quê? Que é para a configuração deste ser igualzinha a deste. E a configuração deste também é igualzinha a deste. Se repararem, pelo aquilo que eu descrevi, as configurações são iguaizinhas. Portanto, vocês podem fazer um fecheiro como aqueles que eu vos estava a mostrar, que é um TXT, e depois copiar os comandos todos do fecheiro e fazer paste lá na consola. Mas isso depois eu na aula prática também vos volto a dizer isto. Okay? Aqui, entre várias, depois já vai ser preciso mais coisas. Porquê? Entre várias, o que é que acontece em relação ao ARP? Ele já não ia fazer o ARP à procura do IP, ele já não vai fazer o ARP, este aqui já não iria fazer o ARP à procura deste IP. Porquê? Porque se fosse para a outra rede, o IP de destino já estava noutra rede, e ele vê logo isso. E quando vê logo isso, sabe que o ARP não vai chegar lá. Portanto, ele em vez de fazer um ARP à procura do IP de destino, vai fazer um ARP à procura do IP da gateway. Isso implica já que vocês aqui também configurem o IP da gateway. E este IP da gateway, este sim, tem que estar na mesma rede da VLAN 2. E este IP tem que ser de alguém que sabe fazer routing. No vosso caso, depois já de ser um destes aqui de cima. Ok? Mas isto depois vai ser preciso fazer aqui uma configuração que vai ter lá este IP, vai ser preciso configurar aqui em cima o routing. Isto é na semana que vem, ok? Porque isso é o que nós vamos dar depois na teórica, que é como é que se faz este routing entre VLANs só, sem protocolo de encaminhamento ainda. E não sei se na semana que vem até chegamos a entrar na parte de... Não, porque temos o spanning tree, portanto não chegamos bem. Portanto, vamos falar no spanning tree nisso. Depois para a semana tem outra vez um passinho que aí é um bocadinho até mais pequeno do que desta semana, que é configurar essa parte aqui e depois já vão conseguir então testar de um para o outro, em VLANs diferentes, e vão também definir qual é que é aqui a raiz do spanning tree, e basicamente é isso que vão depois fazer na segunda semana. Depois na terceira semana já vão para a parte de cima. E aqui neste caso já vão para esta parte aqui para cima. Ok? Mais alguma dúvida? O professor já agora podia disponibilizar onde é que eu posso encontrar o link do Discord? Eu não sei se aqui o do Discord já expirou, se calhar, não? É que pode ser útil depois para tirar dúvidas, não sei. Mas eu na altura pus no site, é experimentar o que está no site. Se não der, eu já lá vou atualizar no site para outros. Ok, obrigado. Mas eu tenho isso no site da cadeira. Ok? Pronto.